Olá, seres abençoados, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Ajuda Tarô, o seu canal do autoconhecimento. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Márcia Menezes e neste canal aqui eu falo um pouquinho sobre autoconhecimento, autoestima, tudo que faz a gente evoluir aí e se desenvolver enquanto ser humano. Eu também trabalho aqui, gente, sobre a questão da leitura das mãos na linha da quirologia e sobre o tarô. Então, se você se interessa sobre esses assuntos, já fica comigo aqui, já deixa seu like, já compartilha, já se inscreve no canal, para que eu consiga crescer e trazer cada vez mais e mais conteúdos para vocês, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre expectativa e como essa palavrinha pode destruir a nossa autoestima. Quer entender sobre isso? Então fica comigo até o final do vídeo, tá ok? Então vamos lá? Gente, a expectativa ela é um pouco complicada, né? Porque as pessoas pensam que deve ter expectativas sobre tudo na vida, né? Expectativas positivas, expectativas boas, e assim elas criam uma falsa ilusão de que expectativa é uma coisa muito boa e que elas devem ter na sua vida, elas devem colocar isso na sua vida, mas definitivamente não, né? Você não deve ter expectativas na vida. Porque toda vez que a gente fala sobre a palavra expectativa, toda vez que a gente fala um pouquinho sobre isso, gente, a expectativa ela está sempre relacionada a uma outra pessoa, tá? Ao que uma outra pessoa vai fazer, o que uma outra pessoa está desenvolvendo, está fazendo, e por isso, tá? Essa pessoa vai estabelecer uma série de comportamentos, de falas e de coisas em que você imaginou na sua cabeça que deveria ser daquela forma, tá? Para que você tivesse determinados resultados. Só que toda vez que a gente tem que controlar uma pessoa, né? Mesmo que seja na nossa imaginação, toda vez que a gente imagina que determinada coisa vai acontecer exatamente do jeitinho que a gente pensa, a gente acaba se frustrando, tá? Na grande maioria das vezes, gente, é muito complicado uma coisa ser 100% daquilo que a gente imaginou, né? Então, até porque nem teria graça. Imagina vocês que tudo que vocês pensassem acontecesse exatamente igual, né? Você vai, de repente, encontrar com seu namorado, você imagina que ele vai falar determinadas coisas, que ele vai te levar para determinado lugar, que ele vai fazer determinadas coisas e aquilo acontece exatamente igualzinho. Que graça teria, né? Então, essa é uma das magias da vida. Então, toda vez que a gente coloca nossa expectativa sobre alguém, sobre algum fato, aquilo não vai ser exatamente da maneira como a gente pensou. E aí, quais são os problemas disso, gente? A gente acaba se frustrando, tá? Então, a gente fica, o que eu tô fazendo de errado, né? O que eu tô errando, né? Por que as coisas não aconteceram dessa forma? A gente se culpa e culpa o outro, a gente se critica, tá? E critica principalmente o outro. E eu acho que um dos fatores principais é a gente se paralisa, a gente se paralisa, a gente não consegue dar um outro passo, né? Porque a gente não consegue ver ali o que de bom realmente aconteceu na nossa vida. Então imagine vocês, por exemplo, uma pessoa que começou, ou melhor, que vai começar a trabalhar numa determinada empresa, tá? Essa pessoa, ela cria uma expectativa, ela cria uma historinha na cabeça, tá? Toda a expectativa, gente, ela vem com uma narração. A pessoa cria um acontecimento dentro da cabeça dela, tá? E nessa narraçãozinha tem um tempo, tem um lugar, tem os personagens, tem as falas, como a qualquer historinha da nossa vida. Então essa pessoa, ela vai começar a trabalhar nessa empresa e ela imagina assim, poxa, eu vou trabalhar lá, eu vou me vestir dessa forma aqui e as pessoas vão falar, nossa, como você tá bonita, como você tá elegante, né? Que bacana que você veio dessa forma. Nossa, eu vou começar a trabalhar nessa empresa e eu tenho uma amiga lá de adolescência nessa empresa. Vai ser bom, a gente vai se encontrar, a gente vai se ver, a gente vai bater papo, né? Eu tenho certeza que quando o meu chefe olhar o meu currículo lá e ele ver tudo que eu já fiz na minha vida, ele vai falar pra mim, olha, pega essa função aqui e resolve pra mim, que é a principal aqui da empresa, porque eu vi aí, analisei o teu currículo e eu vi que você tem capacidade pra isso. Tá? Eu tenho certeza também, gente, que as pessoas aqui da minha empresa vão me colocar nos grupos de WhatsApp, né? Já vão começar a se enturmar comigo. Aí imagina que essa pessoa foi trabalhar e exatamente essa historinha que ela colocou na cabeça dela não aconteceu, tá? Não aconteceu nada disso. E aí a pessoa fica o quê? Frustrada, decepcionada, desanimada, né? Ela acha que ela já não é bem vista naquela empresa,
ela já não gostou, ela já não se sentiu bem, ela já vai no outro dia super para baixo, e aí acontece uma série de outras coisas, tá? Qual é o problema disso, gente? Na realidade, imagina que essa mesma moça, tá, que foi trabalhar lá nessa empresa, ela não cria expectativas nenhuma sobre isso, tá? Aí vocês devem me perguntar, mas, poxa, Márcia, se a gente não cria expectativa, então o que a gente tem que colocar no lugar da expectativa? Gente, se você não cria expectativa, você deve ter esperança, otimismo. Tem uma carta no tarô que se chama Estrela. Essa carta, ela fala sobre fé, sobre otimismo, sobre esperança na vida, e essas palavrinhas mágicas você deve ter na sua vida, mas elas são o oposto de expectativas, porque você vai ter fé, vai ter otimismo que as coisas vão acontecer bem, tá? Mas você não vai criar uma narração, você não vai criar uma história fechada exatamente como você imaginava. Muitas pessoas vêm procurar a ajuda do tarô, a orientação do tarô, e elas criam uma história na cabeça delas. Então, às vezes elas perguntam sobre um parceiro, elas perguntam sobre uma situação da vida em que elas criaram uma determinada história. E se a história não acontecer exatamente como elas imaginam, elas não conseguem ver o lado bom das coisas, tá? Elas não conseguem evoluir, elas não conseguem crescer naquilo que elas estão fazendo. Por quê? Porque elas imaginaram uma história e, como eu falei para vocês anteriormente, nenhuma história que a gente imagina vai acontecer exatamente como a gente imaginou. Por quê? Porque a gente depende de ações de outras pessoas e cada pessoa tem a sua individualidade, a sua necessidade e o seu tempo, né? Então as coisas não vão acontecer exatamente como a gente imaginou ali na nossa cabeça. Mas isso não significa que vai acontecer de uma forma ruim. Então, por exemplo, essa mesma moça que eu dei o exemplo para vocês, que ela foi lá na empresa, né? Se ela tivesse pensado com otimismo, com fé, com esperança de que ia dar tudo certo, o que ela ia ver? Poxa, eu fui na minha empresa e eu estava vestida de determinada forma assim, gente, acertei de cheio. Eu estava super confortável com a roupa e super adequada ali para o que eu estava fazendo. Nossa, o meu chefe, ele não me deu a tarefa mais difícil da empresa, tudo bem, mas ele me deu um trabalho e eu consegui desenvolver naquele dia, consegui entregar, consegui fazer o melhor possível. Nossa, eu encontrei com aquela minha amiga de adolescência, ela não parou e ficou conversando comigo por horas como eu imaginei, mas ela me cumprimentou, me deu um abraço, falou, seja muito bem-vinda, e assim que a gente tiver um tempo, a gente coloca o nosso papo em dia. Os colegas meus da empresa não me colocaram nos grupos de WhatsApp como eu estava imaginando, tá? Mas eles chegaram para mim e falaram, ó, seja muito bem-vinda, tá tudo bem, tá? Se precisar de qualquer coisa, nós estamos aí. Ou seja, gente, quando a pessoa age no otimismo, mesmo que a historinha não seja exatamente a que ela criou na cabeça, ela consegue ver o lado bom das coisas. Ela consegue entender o que de fato ficou bom. Ela consegue perceber, peraí, né? Isso ficou muito bom, isso foi muito legal, tá? Então ela não fica se frustrando, ela não fica se cobrando, se criticando o tempo todo, porque isso, como eu falei, vai detonar a tua autoestima, né? Então toda vez que a gente for pensar numa ação na nossa vida, a gente tem que pensar, essa ação, né, que tá me perturbando aqui, foi uma imaginação da minha cabeça ou a minha realidade, né? Será que não foi uma historinha que eu criei na minha cabeça que eu tô querendo que aconteça exatamente como eu criei, como eu imaginei, né? Ou será que eu posso avaliar as coisas que estão acontecendo na minha vida e ver o lado bom das coisas? Né? Entender o que está acontecendo de bom aqui na minha vida. Isso para tudo, gente. Seja você com seu parceiro, no teu trabalho, no seu serviço, com a sua parceira, em todos os sentidos da sua vida, tá? Então, às vezes, as coisas não acontecem exatamente como você pensou, mas às vezes elas acontecem como tinham que ser, tá? Como tinham que acontecer. E ali, cabe ali o teu crescimento, olhar o que ficou de bom, o que você conseguiu desenvolver, o que você conseguiu aprender e como você pode evoluir mais para frente. Então, sempre substitua na sua vida a palavra expectativa por esperança, por otimismo, por fé, porque dessa forma você vai conseguir aproveitar o que de melhor a vida vai te oferecer, tá bom? Esse foi meu recadinho de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam de vídeos assim, sobre autoestima, sobre autoconhecimento, já deixe seu comentário aqui embaixo, né? Já conta pra mim as suas experiências com expectativas, como foram, né? Coisas que de repente te atrapalharam na tua vida. Deixa seu like, não se esqueça disso e fale pra mim, né? Se você gosta, né, de vídeos dessa forma,
porque eu vou gravar mais e mais conteúdos desse jeito para vocês, tá bom? Grande beijo e até nosso próximo vídeo.